Olá, tudo bem? Aqui está falando a Fabiana Benassi e nesse vídeo eu vou falar para você sobre o quarto klesha, ou a quarta perturbação que pode gerar através da sua mente, as perturbações mentais. Nessa série eu já falei sobre avidya, já falei sobre asmita e raga. Avidya é a falta de sabedoria, a falta de conhecimento. Asmita é a egoidade ou egoísmo, e raga é o apego. E esse klesha que eu vou falar hoje é o klesha que tem a ver com aversão, o dvesha. Dvesha significa aversão. E aversão, eu vou dar um exemplo bem simples de uma palavra que provavelmente você deve conhecer bem aí do outro lado, que é procrastinar. Quando a gente procrastina, muitas vezes o sentimento da aversão, muitas vezes a perturbação mental relacionada à aversão, o klesha relacionado com a aversão é o dominante dentro de você. Diferente do anterior, que é aquele klesha em que a gente quer se apegar às coisas, a gente fica muito voltado para os nossos desejos também. Então a gente pode dizer que apego também pode ser desejo. O dvesha, ele é o contrário, ele é aquilo que você quer evitar, aquilo que você não quer fazer. E quando você procrastina, por qualquer motivo, você está deixando de fazer o que é importante de fato. E a procrastinação, a gente pode dizer também que é como empurrar pela barriga, né? Quando você empurra alguma coisa com a barriga, você está procrastinando. Não necessariamente, né? Pode ter casos e casos, mas na grande maioria das vezes a gente pode dizer que sim. Ou seja, você está com aversão de lidar com aquilo que é importante. E fazendo uma pergunta agora para você do outro lado, quero que você responda você com você mesmo, claro, né? Você deixou de fazer alguma coisa porque você não queria lidar com aquilo? Muitas vezes a gente não quer lidar com determinadas situações por vergonha, por medo, por achar que a gente não vai ser capaz de lidar com aquilo, por receio, enfim, né? São coisas que geram aversão. E aversão significa que você não vai querer lidar com alguma pessoa específica, né? Falando de pessoas, com situações específicas, com lugares específicos, pode ser com alimentos específicos. Minha filha de 3 anos, muitas vezes tem aversão a comer determinadas coisas, né? Aversão a cebola, vamos dizer assim, é uma coisa que muita gente não gosta, né? Então, quando você às vezes é meio chato para comer alguma coisa, você tem aversão a determinado alimento. E aí, né, a aversão é um sentimento que muitas vezes ela faz uma coisa acontecer que é essencial e prejudicial ao mesmo tempo, né? Você pode deixar oportunidades passarem, você pode deixar oportunidades muitas vezes de se conhecer, oportunidades de você ter uma nova vivência, uma nova experiência por causa de aversão a determinadas coisas. Vou dar um exemplo da prática de yoga. Muitas vezes muitas pessoas não fazem yoga porque tem uma certa aversão à prática de yoga. E a aversão, ela tem um ponto inicial, ela tem um motivo, ela tem um lugar onde ela se origina. Então, quando você pensa em aversão, muitas vezes a pessoa pode falar que não faz yoga porque acha que é muito parado, ou que é muito zen demais, né? É algo que é muito calmo, né? Não necessariamente é assim, depende da prática que você vai fazer, mas a pessoa tem uma impressão sobre isso e isso gera uma aversão. Agora sim, a gente tem que tomar cuidado para não confundir aversão com gosto, né? Porque aversão, ela muitas vezes é algo que você não quer lidar porque você quer evitar, né? Então você está, sei lá, você quer evitar ter um contato com uma pessoa específica porque aquela pessoa, ela está causando em você algum sentimento um sentimento de você não quer lidar com aquela pessoa, um sentimento de repulso, um sentimento não, o santo não bateu com aquela pessoa, e aí o que acontece? Você fica com aversão àquela pessoa. Mas pode ser simplesmente, né, agora dando um outro exemplo de comida, pode ser simplesmente que você não goste mesmo, não é para você comer aquilo. Muitas vezes você tem que lidar com coisas que são coisas que você não pegou o gosto sobre aquilo. E quando a gente não pega o gosto, muitas vezes é porque não é para você fazer aquilo mesmo.
mas é um pouco diferente da aversão. A aversão, ela é o tipo de coisa que você tem capacidade, potencial, você tem recursos, você tem às vezes necessidade de lidar, mas você não vai lidar porque você fica com aversão àquilo. E a aversão, ela é parecida com o apego, né? Eu já falei isso no começo do vídeo. Porque o apego, ele é o sentimento oposto, é o sentimento de posse, é o sentimento que está relacionado também, né, com o ego, né? O ego no sentido de você voltar e achar que aquilo tem que ser algo que você, é como se você não tivesse separando aquilo de você, né? Você não consegue viver sem aquilo, sem aquela pessoa. Isso é o apego. Agora, o sentimento de aversão é o oposto, é o sentimento de distância. Você não quer saber disso, daquela pessoa, né? Então, quem, por exemplo, não consegue se relacionar, muitas vezes a pessoa teve um trauma quando era mais nova, porque, sei lá, o namorado ou a mulher, o homem traiu, né? Enfim, mas esse sentimento de traição, por exemplo, pode fazer com que você fique com aversão a ter relacionamentos. Olha só, né? Isso já é um obstáculo para a sua vida, porque você, lá no fundo, tem vontade de encontrar alguém, né, específica, mas muitas vezes você não se abre para essa oportunidade, porque você está com esse sentimento de aversão. A aversão, ela produz na sua mente, muitas vezes, a antecipação de uma coisa que não aconteceu. Ela faz com que você comece a imaginar uma coisa, né, uma situação, um sentimento, ou algo que você não quer vivenciar de novo, como se aquilo fosse um presente, sem que você se entregue por inteiro. Então, é diferente, por exemplo, vou usando o exemplo de comida de novo, né? Quando eu pego a minha filha e eu mostro assim um alimento para ela, eu falo para ela, olha, experimenta agora aqui, sei lá, o alface, né, o brócolis. Aí ela, antes de experimentar, ela fala assim, não quero. Isso é o sentimento de aversão. É diferente de quando você experimenta, você não gosta, você fala assim, não gostei, não quero isso, né? Ou você não se esforça um pouco também, né? Eu, por exemplo, tem alguns alimentos que eu não comi quando eu era criança, né? Sei lá, beterraba, né? Eu particularmente tinha uma aversão à beterraba. Já cheguei a comer, mas não era um gosto que me agradava. Hoje eu como. Mas por quê? Porque eu amadureci e eu consegui insistir um pouquinho, procurar perceber um pouquinho mais aquilo, para ver se, será que é isso mesmo? Né? Será que eu não consigo comer misturado com qualquer comida ou feito de determinada forma? E hoje não é uma coisa que um dos meus alimentos preferidos, mas eu como, né? Eu sei das propriedades, eu conheço, eu consigo combinar de uma forma que fique agradável para mim. Então eu não fico mais com aversão àquilo, né? Aquele sentimento que muitas vezes evita o primeiro passo, principalmente. Então a aversão, ele é um obstáculo para a prática e para a nossa mente, né? Pensando na prática de yoga, quantas vezes a gente deixa de fazer um asana importante, porque aquele asana é aquele asana que você não gosta, é aquela posição que você fica de um jeito em que, nossa, estou torto, né? Estou fazendo muito esforço, ou traz uns sentimentos profundos. Isso também muitas vezes está trabalhando alguma coisa dentro de você que você precisa lidar, que você precisa superar. Então, preste um pouquinho atenção quando você observa, né? Quando você tiver aversão. E voltando lá do início, né? Todos eles partem do primeiro. Lembra que o primeiro eu falei que é a falta de sabedoria ou a ignorância? Muitas vezes a gente tem aversão a alguma coisa por falta de sabedoria, por ignorância, né? Ou porque a gente está muito voltado para o ego, né? A gente não consegue liberar aquela coisa do ego de prender a nossa atenção para as coisas que não são importantes, que vão em direção aos nossos impulsos, nossos desejos, que vem o apego. E o apego, ele gera muitas vezes também aversão a outras coisas, né? Então, são obstáculos que a gente tem na nossa mente e se manifestam de formas diferentes. E se você parar para prestar atenção no seu dia, você vai observar que muitos deles acabam sendo coisas que a gente faz de forma inconsciente. São coisas que a gente acaba executando ou deixando de fazer de uma forma em que a gente está preso dentro desses obstáculos e eles estão impedindo que o seu potencial seja colocado realmente em ação de forma plena, de uma forma em que você aproveite realmente o potencial que está aí dentro de você.
Então é isso que eu queria falar aqui, só dar alguns exemplos de aversão, falar sobre esse klesha, e a gente vai para o último amanhã, que é o, deixa eu lembrar aqui, abhinivesha, que é o medo da morte. Ou a gente pode dizer também que é o apego à vida. Então, se você gostou, dá um curtir aqui, deixa o seu comentário, a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Muito obrigado, Namastê.